Hoje a gente entra num tema bem legal, que é o Canvas da proposta de valor. O Canvas da proposta de valor é uma ferramenta que me ajuda a entender o que é valioso, o que o meu cliente entende como valor que eu ofereço por meio do meu produto e por meio do meu serviço. Então vamos lá. Canvas da proposta de valor. Aqui então, a gente vai começar mostrando de onde surge esse canvas da proposta de valor. Quando a gente fala de canvas, a gente está falando de um modelo simplificado que caiba assim num quadro, numa folha, da forma mais simplificada, todo o processo de estratégia do seu negócio, do seu serviço. Então é uma forma de simplificar como que funciona o seu negócio. Um dos mais conhecidos Canvas que nós temos é o Business Model Canvas, que é esse que está aí na sua tela, esse quadradinho aqui. Ele traz os vários componentes de um negócio de forma bem resumida em uma folha. A gente vai ver o Business Model Canvas lá na nossa última unidade, num dos últimos vídeos que nós vamos gravar. Aqui, para a gente fazer o Canvas da proposta de valor, a gente vai extrair dois componentes do Business Model Canvas, que é o segmento de cliente e a proposta de valor. São dois segmentos tão importantes que deram origem a um livro só para falar sobre esses dois quadradinhos aí e explorar eles em profundidade, falando também sobre produtos mínimos viáveis, que também é um tema para depois. Então, o que é esse Canvas da proposta de valor? Ele é um canvas que vai te ajudar a encontrar quais que são os valores do seu negócio. Seja um novo negócio que está sendo criado, ou seja um negócio que já existe, para que eu identifique o que as pessoas consideram como valioso no meu negócio. O conceito de valor é bem abstrato mesmo, o que a pessoa considera como valioso. Mas ele é muito útil, principalmente quando eu vou fazer o marketing da minha empresa, quando eu vou vender aquele produto. Vou dar um exemplo meu. Eu trabalhei durante um tempo em um banco. Lá eu precisava vender vários produtos e eu vendia bem, modéstia à parte, vários deles. Mas tinha um que eu não conseguia vender bem, que era a capitalização. A capitalização é um produto que parece uma poupança. Você vai colocando dinheiro ali mês a mês, aquele dinheiro ali não rende, não tem o intuito de ser um investimento. Não é um produto de investimento, mas você concorre a prêmios por ter aquele dinheiro lá. E eu nunca gostei desse tipo de produto, talvez por isso eu não vendesse. Eu nunca dei valor para esse produto. Até que um dia chamaram a gente para um curso e colocaram várias pessoas dando seus relatos sobre o que era essa capitalização e por que eles sempre faziam. E aí o pessoal estava dizendo que ela era muito valiosa para eles, é claro que eles não usaram esse termo, mas a gente entende como. Por quê? Era um jeito deles guardarem um dinheiro de uma forma meio que obrigada a partir do momento que eles topavam a participar do produto. Eles guardavam esse dinheiro e ainda sentiam aquela sensação boa de todo mês estar concorrendo a um prêmio. Então eles não gastavam o dinheiro que eles gastavam antes com loteria, que era um dinheiro que eles consideravam perdidos, porque eles pagavam lá o bilhete de loteria e não recebia mais. E nesse prêmio, nesse produto, que era a capitalização, eles tinham esse retorno ao final do período, mesmo que sem os rendimentos de um investimento, mas eles teriam esse retorno e com aquela sensação boa de estar concorrendo sempre a um prêmio. A partir daquele momento que eu identifiquei que aquele segmento, capitalização, gostava do produto, via valor no produto, e eu identifiquei quais os aspectos que eles consideravam valiosos no produto, eu comecei a vender. Tá vendo por que é importante a gente identificar quem é o meu segmento de cliente? Por exemplo, o segmento de cliente CAP é diferente do segmento de cliente Previdência, que pode talvez ser diferente de um outro segmento de investimentos de alto risco. Enfim, eu posso ter vários segmentos e para cada segmento eu vou ter aspectos que esse segmento considera valioso, de acordo com o contexto que ele vive, com a história, com a trajetória daquele segmento de cliente. Então, por isso, o Canvas da proposta de valor é uma ferramenta valiosa para a gente compreender
mais e se aprofundar em quem é o cliente desse negócio. Então, eu vou usar ele quando? Quando eu quero melhorar a estratégia da empresa, quando eu quero compreender melhor quem é o cliente, quando eu quero criar um novo produto e serviço e entender onde que ele se encaixa dentro do mercado, para melhorar a minha comunicação de marketing, entender com quem eu estou falando e como eu tenho que falar com essas pessoas, para melhorar os meus canais de distribuição. Tudo isso para fazer tudo isso, eu posso tirar informações do meu canvas da proposta de valor. Então, já falei para vocês sobre o que é valor. Valor é o que diferentes segmentos de cliente vão considerar como valioso, não é isso? É aquilo que o seu cliente valoriza. Aqui, ó, entre essas canetas, qual que você compraria? Qual que você considera mais valiosa? Por que essa pergunta? Porque quando a gente está falando de valor, os produtos têm valores que são mais funcionais, mais emocionais e às vezes mais sociais. Muito provavelmente você diria que você compra essa caneta aqui que é mais barata, né? Que é essa caneta mais simples. Por quê? Porque ela te atende o valor funcional que uma caneta deve atender, que é escrever. Já essa outra aqui de baixo, eu gostaria de comprar essa cheia de cores. Ela me remete a um tempo de infância. Eu gosto de fazer anotações coloridas. Eu me sinto bem com um caderno bonito. Percebe que é uma coisa até mais emocional? Pode até ser funcional também, mas também é emocional. Já essa outra aqui, que é bem cara, apesar de eu não ter coragem de comprar, ela remete status. Ganhar uma caneta dessa significa que alguém está te atribuindo um status, não é isso? Então, ela tem um valor social bem importante, um valor emocional também ao ganhar essa caneta, ao presentear com essa caneta. Então, percebe que eu não estou falando aqui de um setor, não estou falando do setor canetas, não estou falando simplesmente de um valor funcional que é escrever, todas escrevem. Mas por trás de todo valor funcional existe também um valor que pode ser social, que pode ser emocional. E é esse valor que a gente está querendo descobrir aqui com essa ferramenta. Como que a gente faz, então, esse canvas da proposta de valor? Primeiro a gente observa quem que é o nosso segmento de cliente. Quem que é o seu segmento de cliente? Vários negócios têm mais de um segmento de cliente. E aí eu tenho que fazer um canvas de proposta de valor para cada um desses segmentos, porque cada segmento tem aspectos e necessidades que são diferentes. Quando que eu tenho vários segmentos de cliente? Geralmente, quando eu tenho diferentes canais de distribuição, eu tenho diferentes segmentos de cliente. Pensa, por exemplo, o mercado cervejeiro, de cervejas artesanais, que está muito em alta ultimamente. Aqui na minha cidade, ele movimenta muito essas festas de fim de semana, né, que acontecem na praça, de barraca. Eles levam o chopp até lá para servir as cervejas diferenciadas, para servir nesses ambientes. Percebe que a distribuição, o canal de distribuição nesse tipo de negócio, quando ele está presente lá na praça para vender nesses eventos, é diferente do segmento de cliente que consome a mesma cerveja, só que no balcão, lá na cervejaria. Porque a necessidade daquela pessoa que está passando ali pela praça pode ser experimentar alguma coisa diferente, parar ali ao ar livre. Já a pessoa que vai até a cervejaria pode ter outros interesses para estar lá. Aí ela já está de olho em outros aspectos, no ambiente, talvez no show que está sendo oferecido lá, talvez na presença dessa marca, talvez ela já seja uma consumidora assídua lá do balcão. Eu tenho outro segmento também que é delivery, para a mesma cervejaria. Pode ser que ela entregue essa cerveja, e aí o que interessa para esse cliente já não é mais o ambiente, o que interessa é a conservação, é quem está entregando, se isso vai chegar da mesma forma como se ele consumisse lá no balcão. Então tem segmentos de cliente, porque os canais de distribuição são diferentes, segmentos de clientes diferentes. Eu posso ter segmentos de clientes diferentes em plataformas que são multilaterais. O que é isso? São plataformas em que as pessoas trocam valor ali naquela plataforma. É um ambiente de troca de valor. Por exemplo, a gente pode pegar o Uber como exemplo. Né? Eu tenho o segmento de cliente passageiro e eu tenho o segmento de cliente a pessoa que está dirigindo o carro ali, né? O dono do carro, o motorista. Então, para cada um desses eu tenho interesses diferentes na plataforma, né? Isso é bem claro.
Eu tenho segmentos de clientes diferentes se eu for pensar que eles geram receitas diferentes. Por exemplo, o banco. Eu tenho o segmento varejo, que você chega ali, né, pega sua senha, aguarda o atendimento, que pode acontecer em qualquer uma daquelas mesinhas. Eu tenho o segmento dos clientes que são gerenciados, que eu sei exatamente qual que é o gerente que vai me atender, eu crio um relacionamento maior. Então, o meu canal de relacionamento também, né, o meu marketing é diferenciado para esse tipo de cliente. Tenho clientes que são esses clientes investidores ou que têm uma renda mais alta, que estão no private prime, né? Aí vai depender do banco, né? De como eles chamam esse segmento de clientes. Então, tem diferentes segmentos de clientes. Então, o primeiro ponto é entender que segmento de cliente que está sendo analisado e colocar ele no centro aqui do canvas da proposta de valor. Depois disso, eu entro num outro conceito. Eu vou entender quais que são os trabalhos que esse cliente está tentando realizar. Por exemplo, quais são os trabalhos que esse cliente do mercado cervejeiro está tentando realizar ao ir lá na minha cervejaria? Trabalhos funcionais, sociais, olha o valor aí. Funcionais, sociais e emocionais ao estar ali. Ele está querendo fazer um network, ele está querendo relaxar, ele está querendo se refrescar. Para que ele usa? Por que ele contrata essa cervejaria? E aí a gente entra num conceito que eu queria que vocês absorvessem, entendessem, internalizassem, que é o do job to be done. Job to be done significa trabalho a ser feito. Esse conceito foi criado por esse professor aí, que é o Clayton Christensen, e que estava estudando para criar esse conceito o caso dos McDonald's, o caso dos milkshakes, desculpa. Até deixei aí no PowerPoint um link que tem o vídeo em que ele explica no YouTube como que foi feita essa pesquisa do Job to be Done. Ele estuda para qual trabalho você contrataria um milkshake. Ou seja, que trabalhos o milkshake faz por você. E ele descobre coisas muito interessantes, porque ele vê que por trás do trabalho funcional de matar a fome ou de comer alguma coisa doce, o milkshake traz outros trabalhos também, por exemplo, de te fazer companhia para o trabalho, né? De te fazer sair ali daquela rotina, de te sustentar por mais tempo. Então, tem outros aspectos envolvidos. Então, o que ele vem trazer para a gente é, por trás de cada trabalho funcional que um produto ou serviço faz, aprofunda nisso. Vai perguntando, né? Mas você compra ele para matar a fome? Mas só para matar a fome? Que outro trabalho ele faz por você? Então, ele diz o quê? Que quando você compra um produto, essencialmente você está comprando algo, contratando algo para realizar um trabalho por você. Se ele funciona bem realizando esse trabalho, você contrata, você continua contratando esse produto. Se o produto não funciona bem, você se despede dele e procura outra coisa para resolver seu problema. Percebe que então aqui a gente está falando, olha só, que a concorrência ela não é só dentro do setor, a concorrência é por necessidade. Eu contrato, por exemplo, a Cacau Show mais do que para eu comprar um chocolate gostoso. Eu contrato ela também para presentear. Então ela vai além do que o setor de chocolate proporciona. Ela também concorre com o mercado que é de presentes em datas comemorativas, por exemplo. Então, ao me aprofundar sobre trabalhos e necessidades por trás dos produtos e serviços, eu posso pensar em todos esses aspectos de concorrência, marketing, contato com o cliente, relacionamento. Então, aqui no trabalho que a gente vai preencher no canvas da proposta de valor, a gente vai tentar entender, então, qual o trabalho que esse cliente está tentando executar, independente do valor que eu vou oferecer para ele, do negócio que eu estou oferecendo. Eu estou estudando no momento só o cliente. Então, quais são as tarefas que ele quer executar, quais problemas ele tem para resolver, quais necessidades ele está tentando satisfazer. Para aprofundar isso, eu trouxe o caso, por exemplo, do cortador de grama. É claro que eu tenho um trabalho funcional por trás do cortador de grama. Eu compro um cortador de grama para cortar a grama de forma limpa, se possível, de forma o mais eficiente possível, gastando o mínimo de energia possível, com autonomia, né? São características funcionais dele, né? Eu contrato para isso. Mas pode ser que por trás disso eu tenha também fatores emocionais, de me sentir bem fazendo aquilo,
de achar que cortar a grama do meu jardim toda semana é uma forma de exercício, de sentir que eu tô gerando bem-estar, de recuperar memórias afetivas que eu tive com a minha família um tempo atrás, ou que ele assuma um caráter social, de juntar a turma ali para me ajudar a cortar a grama aos fins de semana, de mostrar e impressionar meus amigos como eu mesmo que dou conta do meu jardim. Então, por trás de todo trabalho funcional, eu devo explorar quais que são as necessidades emocionais e sociais que estão por trás desse trabalho. E aí a gente vai então preencher os trabalhos do cliente. Que são então esses trabalhos do cliente? Trabalhos do cliente são quais são os trabalhos que aquele seu segmento de cliente que você está estudando está tentando fazer para atender uma determinada necessidade ou problema que você já identificou. Esse segmento de cliente vem aqui no meio. A gente estava falando, né, das plataformas multilaterais, que são que tem alguém vendendo e alguém comprando, né, que estão trocando valor. Então a gente pode talvez usar como exemplo aqui o Airbnb, que acho que é conhecido, né, da maioria das pessoas. Então eu tenho alguém tentando vender, alguém tentando alugar uma casa e alguém buscando um lugar para se hospedar, né, diferentes segmentos. Se eu escolher aqui, por exemplo, um segmento que e aí agora eu não vou mais falar de Airbnb, perceba. O segmento de cliente que é a pessoa que deseja alugar a sua casa. Essa pessoa que deseja alugar a sua casa, ela pode alugar via imobiliária, ela mesma, ela pode alugar via Airbnb. Eu não vou falar do produto agora eu vou focar totalmente no cliente, né? Pessoa que deseja alugar a casa, por exemplo. Esse é o segmento de cliente. Então, a pessoa que deseja alugar a casa tem vários trabalhos a fazer. Trabalhos que podem ser funcionais, sociais, emocionais. Que trabalhos são esses? E aí você lista aqui. Então, aqui são os trabalhos que essa pessoa precisa fazer. Por exemplo, encontrar... Aqui eu vou falar de uma forma muito sucinta e não vou usar esse segmento usuário de academia, porque o próximo vídeo vai destrinchar isso aí e a gente vai fazer um exemplo. Mas que trabalhos que ela precisa fazer? Conseguir ajustar uma agenda, né, dos cadastros das pessoas interessadas, ela precisa fazer a campanha de marketing para, né, divulgar aquela casa que ela está alugando, ela precisa manter a casa sempre organizada, em bom estado, ela precisa garantir que as pessoas que aluguem a casa dela sejam pessoas de confiança, que não vão estragar nada. Ao sair uma pessoa da casa dela, ela precisa conferir se nada foi quebrado, ela precisa fazer cobrança tanto do pagamento do aluguel quanto do pagamento pelo algum estrago, alguma coisa que a pessoa precise arrumar, enfim, ela tem inúmeros trabalhos a fazer. Esse segmento de cliente, pessoa que quer alugar. E aí a gente vai para os ganhos. O que são ganhos? Ganhos são os resultados caso esse trabalho, esse job to be done dessa pessoa que quer alugar casa seja bem feito. O que ela ganha com isso? Ela ganha, por exemplo, nesse exemplo que a gente estava usando, ela ganha uma renda extra, ela ganha uma casa sempre conservada, ela ganha confiança, ela ganha a confiança de alugar para pessoas que cuidam bem da casa. Ela pode ganhar, e aí aqui a gente tem ganhos que são necessários, né? Ganhos que elas que necessitam, né, ter como resultado daquele trabalho. São ganhos básicos, por exemplo, ao alugar ela quer pagamento, então ela, né, necessariamente vai ter como um ganho essa renda extra, esse pagamento pelo serviço, um pagamento bem feito. É o básico. Ganhos que são esperados, que é, por exemplo, a pessoa cuidar bem da casa. Ganhos que são desejáveis, que ela até imagina, né, que possa ter, por exemplo, ela criar uma amizade com as pessoas que ela aluga, pode ser um ganho que esse segmento de cliente deseja, ou criar uma rede de pessoas que sempre alugam a casa, um relacionamento com esses clientes pode ser um ganho. Ganhos que às vezes elas nem imaginam que pode ser essa amizade, eu dei esse exemplo do Airbnb, porque eu me lembrei que teve uma palestra do CEO do Airbnb, que ele disse que um dos casos de maior sucesso lá foi um senhor que alugou uma casa de uma pessoa e aí ele teve um problema de saúde e essa pessoa que era dona da casa
deu assistência, ele estava em outro país, e aí eles viraram amigos. Então, quem sabe o ganho um ganho inimaginado inicialmente seria fazer uma amizade. Mas, ó, perceba que eu só lembrei disso, mas eu não tô focada no produto e serviço, eu estou focada no meu cliente, pessoa que quer alugar a casa. Quais são as dores que esse cliente tem, esse meu segmento de cliente, independente de como ele vai alugar? Eu disse, né, que ele tem o trabalho, por exemplo, de encontrar, de organizar a agenda, de encontrar pessoas de confiança. Então, que dores que ele pode ter? Ele pode ter dores de obstáculos, de não poder realizar o trabalho, por exemplo, a dor de não ter divulgado bem a casa e não ter inquilinos, da casa ficar fechada durante muito tempo, pode ser uma dor. Ele pode ter a dor de levar um calote, né, de não ser pago da forma correta. Isso é um risco, né, uma dor risco. Ele pode ter dores funcionais mesmo, né, da casa ter algum problema, de alguém quebrar alguma coisa, né, também são riscos. Então, dores são aquelas coisas que são aqueles atributos, aqueles resultados de um trabalho que não foi bem feito ou de um trabalho que não pôde ser feito, empecilhos para que aquele trabalho seja feito, para que ele consiga atender a necessidade dele, que é alugar a casa. Preenchido o segmento de cliente, perceba que então eu não falei sobre o meu produto ainda, só sobre necessidades, ganhos, dores do meu cliente. Eu vou agora sim preencher o quadradinho da proposta de valor. Primeiro ponto que eu preencho: produto ou serviço. O que eu estou oferecendo para esse cliente, conversando com o trabalho que o cliente tem que resolver. Se o trabalho que ele está desempenhando é alugar essa casa, buscar agenda, fazer contato com os possíveis inquilinos, o que eu preciso oferecer em termos de produto? E aqui é o produto ou serviço mesmo. O que é o produto? Pode ser um aplicativo que conecte pessoas que querem alugar com pessoas que estão alugando suas casas. É um produto? É. Posso ter serviços, por exemplo, serviços de feedback, de agenda inteligente, e aí eu posso listar os serviços que aquele meu aplicativo vai fazer pelo cliente, certo? Aí eu vou preencher criadores de ganho e aliviadores de dores. Criadores de ganho, eu correlaciono ganhos, os ganhos que o meu cliente quer ter, que é a renda extra, que é o ganho de poder alugar a casa durante todos os dias do ano. E aí, esse ganho eu vou associar com o serviço. Que serviço que eu disse que eu ofereço? Por exemplo, eu ofereço o serviço de agenda, de um agendamento inteligente. Então, o meu criador de ganho é um agendamento inteligente que permite que a pessoa alugue a casa por mais dias. E aí eu posso até cruzar com vários outros serviços, por exemplo. Esse meu criador de ganho é esse agendamento inteligente que otimiza as ações de divulgação da casa, conforme os eventos, por exemplo, que vão ter naquela região, e com isso eu consigo alugar, então atender aquele ganho esperado, que é de alugar o maior tempo possível aquela casa. Então, criadores de ganho são fatores, são aspectos que vão gerar ganhos a partir dos produtos e serviços que eu estou oferecendo. E o que são os analgésicos? São atributos do negócio que vão resolver aquelas dores que estão listadas lá no segmento de cliente. Por exemplo, a dor do calote. O que é o analgésico? Um sistema inteligente de pagamento, por exemplo, conectado com todas as operadoras de cartão de crédito. Né? Então, o que pode ser uma dor? A dor de tomar um prejuízo porque quebrou, danificou alguma coisa na casa. Um analgésico pode ser um sistema inteligente de feedback que vai permitir que as pessoas que não cuidam bem da casa sejam identificadas antes do aluguel. Então, aliviadores de dores são como os serviços que eu estou propondo atendem, né, ou aliviam as dores que estão ali no meu segmento de cliente. No exemplo, acho que fica um pouco mais fácil da gente compreender e absorver, né, como que a gente faz esse preenchimento. Terminado esse preenchimento, qual que é o objetivo desse Canvas? De gerar uma declaração de valor, com base nessa identificação de benefícios, de todos os serviços que eu gero e por que eu gero,
o que eu agrego emocionalmente e socialmente para o meu cliente ao oferecer esses benefícios, eu crio a minha declaração de valor. O que eu ofereço, meus produtos e serviços, e o que eu permito com isso, ganhos e alívio de dores. Por exemplo, a gente trouxe algumas aqui possibilidades. A gente estava falando do Airbnb. O que eu ofereço? Uma diversidade de opções de hospedagem, preços competitivos e imersão em cultura local. Qual que é a minha proposta de valor? Olha os ganhos que o cliente tem. Experiências de viagens únicas e autênticas em acomodações locais ao redor do mundo. Olha lá da Netflix. O que ela oferece? Ampla seleção de filmes, acesso conveniente via streaming, personalização de recomendações. Qual que é a proposta de valor? Os ganhos que a pessoa vai ter ao utilizar. Entretenimento sem limites, a qualquer hora, em qualquer lugar. Percebe então que esse canvas da proposta de valor vai nos auxiliar a compreender melhor o que é o valor que o meu segmento de cliente deseja obter, quais são os trabalhos que ele precisa que o meu produto faça por ele. E com isso a gente esclarece bem, né, onde eu vou vender, qual que vai ser o meu discurso de venda, o que eu preciso destacar em termos de aspectos que o meu serviço faz, ou até mesmo em termos estratégicos, o que eu não estou atendendo agora, mas que talvez eu possa atender. No próximo vídeo a gente faz um exemplo para aplicar esse conceito do Canvas da proposta de valor. Um abraço!